a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz: dai honra a quem merece honra, dai respeito a quem merece respeito. E que não devemos dever nada a ninguém a não ser amor. E é justamente o que nós temos pelo pastor Bené, né? A igreja tem amor, tem admiração, tem respeito, e todos os dias devemos agradecer a Deus por ter colocado diante de nós, diante do ministério, diante da igreja, o pastor Bené, juntamente com o irmão Valdemir, para nos abençoar, porque ele é abençoado e também abençoa a nossa igreja todos os santos dias. E nós vamos aqui, peço que a igreja fique bem atenta para nós ouvirmos a biografia do nosso pastor. Tudo começou em 26 de dezembro de 1940, quando na cidade de Buriti Bravo, neste estado do Maranhão, nascia Raimundo Bené da Silva, um vigoroso menino que trazia um misto de alegria e felicidade para o casal Antônio Bené da Silva e Romana Maria da Conceição. De família simples e humilde, desde cedo, o jovem Raimundo Bené aprendeu com seus pais o valor do trabalho. Todas as oportunidades de trabalho eram aproveitadas para adquirir recursos para ajudar na renda familiar. Naquela época, ter acesso ao ensino escolar não era fácil. As condições financeiras também não permitiam muitos sonhos quanto a uma futura formatura, que era privilégio apenas para aqueles que tinham riqueza suficiente para sustentar seus filhos numa capital, pagando seus estudos em escola de rede privada. Mesmo assim, ele aproveitou as poucas oportunidades que lhe batiam à porta e iniciou sua vida estudantil com sacrifício e muito esforço, sabendo que a luta pelos seus objetivos seria uma constante em sua vida. E assim o tempo foi passando. Então, já no ano de 1964, quando Raimundo Bené da Silva já residia em Altamira do Maranhão, sendo jovem vigoroso e com uma visão empreendedora para o futuro, veio então o desejo de construir sua própria família. Foi então que se casou com seus 23 ou 24 anos de idade. Ele conheceu Raimunda Gomes da Silva e assim, depois de um período de namoro, chegaram ao sagrado matrimônio na cidade de Altamira do Maranhão, e assim deram início à sua abençoada posteridade. Como dizia Santo Agostinho, o coração do homem está inquieto até que este encontre o seu Deus. E essa máxima realizou-se na vida de Raimundo Bené da Silva em 30 de janeiro de 1969, no município de Lago da Pedra. Ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo e o aceita como o único e suficiente Salvador de sua vida. Um mês depois, sua esposa, a irmã Raimunda, também participa dessa maravilhosa experiência e partilha dessa importante decisão, aceitando a Jesus como Salvador de sua vida. E com isso a sua família inicia sua trajetória nos caminhos do Senhor, servindo a Deus com alegria e singeleza de coração. Em 15 de setembro de 1972, desce as águas batimais, sendo batizado pelo pastor Francisco de Melo, no município de Lago da Pedra. No mesmo ano, em 1972, poucos dias após o batismo nas águas, Deus também concedeu-lhe o batismo com o Espírito Santo, uma experiência gloriosa e inesquecível. Logo após o batismo nas águas e do Espírito Santo, veio o desejo de engajar-se nos trabalhos desenvolvidos na obra de Deus, com muito empenho e forte zelo demonstrado. Então, ocupou o cargo de auxiliar no trabalho do Senhor. E assim, nessa boa tarefa de auxiliar na obra do Senhor, pastor Bené serviu a casa de Deus como porteiro durante 2 anos e meio. Depois desse tempo,
voltou-se diretamente para o ministério da palavra, pregando o evangelho com toda a ousadia e fé, marcas que sempre estiveram presentes no seu ministério. Sua pregação era acompanhada pelo seu testemunho pessoal de vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo e pela sua conduta elevada diante de Deus e dos homens. Pastor Bené sempre zelou com muita dedicação para viver o que prega e pregar o que vive. Não demorou muito para que sua dinâmica de vida, trabalho, se destacasse e os líderes da igreja reconhecem seu desprendimento e amor pela obra de Deus. Em 1977, veio então um dia marcante para o pastor Bené. Foi quando o pastor Antônio Fernandes de Oliveira o consagrou ao presbitério. Como presbítero, ele serviu na obra de Deus durante 9 anos, tempo em que esteve sempre dedicado em visitar as congregações dos povoados, mesmo os mais distantes. Costumava passar a semana inteira visitando e servindo a Santa Ceia aos irmãos do interior. Este período de muito trabalho deu ao pastor Bené uma vasta experiência e lhe serviu para o desenvolvimento das suas qualidades de grande líder da Assembleia de Deus, que se torna dentro de pouco tempo. Já em 1985, tendo seu trabalho reconhecido por toda a igreja, Raimundo Bené da Silva foi apresentado como pastor evangelista em Lago da Pedra pelo pastor José Lopes Teixeira. Por ocasião, na convenção em Chapadinha do Maranhão, foi finalmente ordenado ao pastorado e recebe então a credencial de ministro da Palavra de Deus. Credenciado na CEA como pastor-presidente na cidade de Buriti Bravo, no Maranhão. Ali, durante 3 anos, também realizou um grande trabalho. Criou e organizou vários trabalhos evangelistas, visitou o campo, trabalhou na assistência social e no discipulado. Um fato marcante na atuação do pastor Bené em Buriti Bravo foi o desenvolvimento do patrimônio físico da igreja. Dentre as suas obras mais importantes, ali destacam-se a construção da casa pastoral e de um bom tempo para a igreja do Senhor naquela cidade. Por estas coisas e pelo seu jeito sempre carismático e amigo, o pastor Bené ganhou a confiança e o carinho não só da igreja, mas também da cidade de Buriti Bravo. No início do ano de 1990, assumiu o campo de Livramento, onde permaneceu por um curto espaço de tempo, apenas durante 9 meses. Logo em seguida, ainda em 1990, o pastor Bené é transferido para Lagoa Sul, lugar onde depois lhe abençoou Deus, permitindo realizar um trabalho de grande produtividade para o povo de Deus ali. Devido sua dedicação e zelo pela obra de Deus, o pastor Bené ganhou o respeito e admiração de toda a igreja do Senhor de Lagoa Sul, trabalhando sempre em harmonia com todos os departamentos da igreja. E assim com as crianças, mocidade, círculo de oração, a obra de Deus estava prosperando. Então, depois de mais de 2 anos de um bonito trabalho realizado naquela localidade, volta para Lago da Pedra, agora já acumulando uma vasta experiência ministerial. Era então 1993, quando o pastor Raimundo Bené da Silva chega em Lago da Pedra para trabalhar como co-pastor, auxiliando o pastor Emílio. Depois de atuar por 4 anos nessa função, assume a presidência da Assembleia de Deus daquela cidade.
Em Lago da Pedra, seu berço no Evangelho e também no Ministério da Palavra, o pastor Bené logra um grande êxito frente ao trabalho do Senhor. Fato confirmado pela nova dinâmica que o trabalho experimenta e por populares e autoridades da cidade, que estenderam a mão e colocaram-se à disposição do líder evangélico para ajudarem no que for necessário. O trabalho sério desenvolvido pelo pastor Bené em Lago da Pedra logo lhe traria mais frutos para o seu abençoado ministério, pois já no primeiro semestre de 97, seu nome foi indicado para assumir a Assembleia de Deus em Coroatá. Homem de desafio que é, ele não titubeou e com o mesmo vigor de sempre, colocou-se à disposição de Deus e da convenção da Igreja do Estado, reiterando assim a sua posição de um líder experiente, maduro e que ama fazer a obra de Deus. Com este novo desafio pela frente, assume a presidência da Assembleia de Deus em Coroatá, exatamente no dia 24 de julho de 1997. Para ajudá-lo, traz consigo seu filho, na época evangelista, Osiel Gomes da Silva, que apesar de pouca idade, já tinha um vasto serviço prestado à obra de Deus. Serviços que eram conhecidos por grandes lideranças eclesiásticas no Maranhão e Piauí. Além disso, também descontava como um dos bons pregadores do Estado já naqueles dias. No aspecto de preparação para o exercício de seu pastorado, pastor Bené procurou sempre desenvolver seus talentos com o objetivo de já estar sempre preparado e atualizado para melhor servir a Igreja de Deus. Além de sua vasta e incontestável experiência no trabalho do Senhor, teve sempre o interesse para participar de cursos, seminários, estudos bíblicos, conversões e, acima de tudo, a dedicação que sempre devotou para o exame das Sagradas Escrituras. Pastor Bené foi notadamente um pregador da Bíblia. A teologia simples pregada pela igreja primitiva sempre foi definida e pregada por este homem de Deus. Nunca foi dado a influência de movimentos inovadores. Antes, renovava a cada dia o seu compromisso com zelo, a pureza e a perseverança da fonte inesgotável da sabedoria, que é a palavra de Deus. Quando examinamos Atos dos Apóstolos e a teologia paulina nas suas epístolas, constatamos claramente que toda mensagem pregada pelos apóstolos e demais discípulos tinham como tema principal o Senhor Jesus Cristo. Todos os seus sermões tinham basicamente essa estrutura: Jesus de Nazaré era o Messias prometido por Deus. Ele foi crucificado, mas ressuscitou no terceiro dia. Foi glorificado por Deus e brevemente vem buscar aqueles que esperam pela salvação. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem erudito, detentor de grande conhecimento teológico e secular, disse aos Coríntios: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O pastor Raimundo Bené da Silva pode ser tido como um pastor que prega Jesus Cristo para o povo. Um homem pregador de um evangelho puro e destituído de qualquer mistura. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Era um dia de quinta-feira, 24 de julho de 1997. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Coroatá recebia com entusiasmo e carinho fraternal o pastor Raimundo Bené da Silva. A igreja manifestou-se sentindo que os novos obreiros, pastor Bené e pastor Osiel, a exemplo de seus antecessores, realizariam uma grande obra, pois estavam certos de que os mesmos assumiriam o trabalho dos planos e na vontade de Deus. Não demorou muito
E Deus trabalhou dando provas de que abençoaria grandemente o trabalho do seu ungido. E dia 9 de setembro do mesmo ano, com o apoio de toda a igreja e do ministério local, foi iniciada a construção do novo templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Querido pastor, é com muita alegria no coração que hoje lhe prestamos essa pequena, mas muito sentida e sincera homenagem no seu dia tão especial para lhe desejar um feliz aniversário. Saiba que reconhecemos um grande valor. Seu ministério e sua presença vieram enriquecer de forma extraordinária a nossa igreja e todos lhe somos muito gratos por tudo que fez e faz por nós. Que Deus abençoe você e continue iluminando seu caminho, que em sua vida jamais se esgotem sabedoria, paciência e a saúde e a paz. Pastor Bené, nós lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela igreja, pelas 8 áreas, pelas 41 congregações, desde os seus 2 anos de porteiro. Muito antes, desde perto da sua mãe, Deus já tinha essa visão de como o Senhor conduziria essa igreja. E nós só temos a agradecer a Deus todos os dias. Essas 41 congregações têm um amor e um respeito enorme. E todos nós estamos aqui hoje, de pé. Peço que a igreja se coloque de pé para nós darmos uma calorosa salva de palmas para o nosso querido pastor Bené. Meus irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, manifestar a alegria dessa noite. Estamos nesse grande evento para agradecermos a Deus pela vitória concedida a todos nós, e especialmente ao pastor Bené por estar completando mais um aniversário de forma muito especial. Que nervoso, gente. Não esperava essa oportunidade, pastor? Aqui o peso da responsabilidade é muito grande. Quando se fala em líder político, né? Gente, esse título me foi dado pelo pastor Bené. Em um dia aqui na igreja, ele falou: olha, vamos receber aqui o nosso líder político da região dos Focais. Gente, isso é Deus que faz, sabe? Usou o nome de Deus para nos dar esse título. Pastor Bené, estamos muito felizes das oportunidades de estarmos aqui e queremos deixar uma palavra para o Senhor. No Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Eu gostaria de cantar um hino em homenagem ao pastor Bené, se me for permitido, né? Tá certo? Eu não sei quem está aí a banda, se teria opção de recuperar, tá bom? Eu creio, pastor, que este hino seria basicamente a sua história, né? Porque o senhor é o homem de uma grande história em nosso estado. E eu quero também aqui cumprimentar ao vereador Jogo, ao vereador Reginaldo, dizer a alegria de estarmos chegando ao final do ano, com muitas dificuldades, mas Deus tem nos abençoado e tem nos dado vitórias. Este hino é para a honra e glória do nosso Deus, e se você observar aqui bem a letra, vai realmente representar a trajetória do Bené durante toda a sua vida, quando ele estendeu a sua mão para mim. Toda a igreja conhece, pode cantar. Eu estava longe, o caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador.
minhas trevas e luz, poder estender a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para estender a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou vivendo, estou feliz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ele estendeu a sua mão para mim. Ele estendeu a sua mão para mim. Agradeço a oportunidade e que Deus nos louvado. Amém. Parabéns, parabéns, irmão Luiz. Nós queremos convidar aqui o pastor Moisés para ele estar representando o pastor Mesquita. Ele estará trazendo uma rápida palavra e depois dessa palavra nós vamos ouvir aqui o vocal, o grupo Exército de Deus. Também quero cumprimentar a Igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor Jesus. Para mim também é uma grande honra poder estar aqui nesta festa tão bonita, onde hoje é o aniversário do nosso presidente, pastor Bené. E eu venho conversando com o irmão Fernando, que é um evento histórico em Coroatá. O aniversário do presidente das Assembleias de Deus de Coroatá. Então eu quero parabenizar o pastor Bené, dizer que não foi possível o pastor Mesquita vir, mas mandou seu abraço ao pastor Bené, parabenizando o pastor Bené. O pastor Bené é uma pessoa que é admirada por todos, e pela vida, todo mundo sabe disso, pelo caráter, por o jeito de ser e de se conduzir diante do Senhor. De 97 para cá, o pastor Bené chegou em Coroatá, eu ainda mais novo, tenho observado e visto que é respeitado por todos. Então, merecida esta festa. Deus abençoe esta igreja que está sob os seus cuidados pastorais, que só tem ganhado, só tem prosperado no decorrer desses anos. Um certo dia, um cunhado meu me chamou e disse: "Tu está sabendo do evento, da construção que o pastor Bené está fazendo?" Não, pois um empresário amigo meu me divulgando isso, nem crente é, admirado pela gigantesca obra que ele está fazendo. Eu digo que o pastor Bené não para, o pastor Bené continua. Então Deus abençoe o Senhor, pastor Bené, a missionária e toda a sua família, em nome de Jesus. E Deus possa abençoar todos, em nome do Senhor. Poderia até falar mais um pouco, mas é só um minuto, acho que eu passei. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Estou contigo, ó meu filho,
Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E de ti não me esqueço também. Quando abandones meu amparo, eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, os provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei teu Senhor. Se andares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não te desço, meu filho, seja onde eu andar. Para ti e Deus tem olhos abatidos e pela seta ferido. Eu também com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para mim. Se andares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não te desço, meu filho, seja onde é que andar. Para ti se andares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não te desço, meu filho, seja onde eu que andar. Para ti e Aleluia. Neste momento também quero convidar aqui ao pastor José Gomes, ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Codó, para estar também trazendo uma palavra nesta noite, em homenagem ao nosso pastor Bené. Pastor Zé Gomes está com a oportunidade. Queridos, eu me sinto feliz, honrado pela oportunidade que me conferiram através de um convite na convenção, já no encerramento, quase no encerramento, recebi um envelope que tinha um convite. E finalmente hoje, como
todos nós sabemos, na segunda-feira, que muitas igrejas trabalham com os cultos de ensinamento, doutrina, mas eu não poderia deixar, e hoje está aqui realmente honrado pelo convite, vir a colaborar para esse culto abençoado, bonito, em muita estima, consideração e reverência ao nosso muito digno pastor Raimundo Bené e sua família, pastor Zé, pastor Josias e os demais pastores colegiados, pastores aqui da Assembleia de Deus, em Corotá, todos esses grupos que fazem parte com essas apresentações bonitas e inteligentes, os políticos, as autoridades que aqui estão. Então, nós queremos de fato com a nossa saudação, com muita alegria, com muito prazer, me sentindo feliz. Então, quero dizer ao pastor Raimundo Bené que, apesar de eu nem saber quantos anos você está completando hoje, não é um segredo, não. Brincando, 78. 78. Está na fase do vigor. Havendo vigor, né, vai ao 80. Né? E você quer mais, com certeza. E ele está ainda forte, frente do trabalho. Na verdade, você vai pegar esse exemplo, né? Vai seguir ele ali, né? Peça ao Senhor Deus, porque de fato eu vejo o carinho da igreja com você e a gente fica muito feliz em ver a igreja ter todo o carinho, toda a estima, todo o respeito com o seu pastor. Isso é bonito, isso é maravilhoso. A gente vê essa igreja repleta, superdotada de membros aqui para, de fato, parabenizar o seu pastor por esta data tão significativa. Então, pastor Raimundo Bené, parabéns, Deus, parabéns. Você, sua esposa, sua família, que é uma família muito abençoada e muito feliz por ter um pai que você é um homem de exemplo, né? E um obreiro abençoado. Deus tem abençoado aqui em Corotá. Eu recordo da inauguração desse templo, parece que foi 99, né? 2000, né? E era uma fase que vocês estavam chorando, uma perda da esposa, né? A mãe de vocês, eu me lembro de tudo isso. Mas Deus tem dado grande vitória. Que Deus abençoe, que essa data se repita por muitas outras, com saúde, em comunhão com Deus e com esta igreja. Então, meus irmãos, só quero ler o Salmo 103, a partir do versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E vou lhe oferecer o versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Nós vamos convidar também
também o nosso pastor Osiel, que estará também trazendo a sua palavra e depois do ciclo de oração. Irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Primeiramente, queremos louvar a Deus por essa noite especial. Estamos aqui juntos com o pastor Bené, meu pai, para comemorar mais uma data memorável, importante em sua vida. Nós queremos cumprimentar os auxiliares, os leigos, os pastores, João Luiz, o Diogo, o vereador Reginaldo, a Joana. Deus abençoe a todos. E nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus pela vida do pastor Bené. Eu ouvi aqui a biografia da irmã, com os relatos. Eu muito me alegro pela vida do meu pai e pelo trabalho que ele tem desempenhado aqui nesta cidade. Sabemos que a questão não é só ser pastor. Há muitos que são feitos pastores, mas a questão é ser um pastor vocacionado, chamado, e que não tenha medo de desafios. E o pastor Bené é tudo isso. Ele é um homem chamado, que inspira muito meu ministério, inspira minha chamada. Eu sempre digo à minha esposa, eu aprendi a desenvolver minha vida de comunhão com Deus, devocional, pelo exemplo do meu pai, pastor Bené. Eu dizia esses dias para o Lorival Freitas, lá em casa, quando nós recebemos um LP que o irmão Francisquinho mandou para ele, ore um pouco mais. E eu contei para o Lorival como daí eu comecei a gostar do cantor Lorival Freitas. E ali em Buritibrava, meu pai trabalhando como pastor, eu adolescente, mas sempre o via nas tardes, ali na mesa, na sala, quando passava, sem entender muito, mas ele aplicado à leitura da Bíblia, começava de 2 horas e até 5 horas, e depois orava. E orava. Também pelas madrugadas, sempre começando às 4 horas, orando a Deus. E tudo isso eu levo para a minha prática pastoral. O zelo, o amor. Eu li de uma das maiores autoridades na área pastoral, Eugênio Peterson, que morreu esse ano. Ele disse que aprendeu a ser pastor no açougue do pai dele. O pai dele era açougueiro e ele aprendeu a rolar todo tipo de faca e como cortar a carne. Mas ele disse que o sucesso do ministério do pai, do sucesso dele, é porque ele disse que o pai dele, todo mundo queria comprar carne no açougue do pai dele. Mas a questão não era só por causa da carne, era a maneira que ele tratava os clientes, como recebia. Ele disse que tinha pessoas que iam para lá para comprar carne, mas só para contar problemas do pai dele. Então ele disse que tudo que ele aprendeu no ministério, ele aprendeu no açougue do pai dele. Ninguém aprende a ser pastor em seminário, ninguém aprende a ser pastor com livro, a gente aprende a ser pastor com mentores, com homens que já passaram e trilharam um caminho. Howard diz que, usando o provérbio, que um ferro afia o outro ferro. Então o pastor Bené foi esse ferro para a minha vida, tem me lapidado, e que eu aprendo muito e desenvolvo o ímpeto, o dinamismo. Um dia desse uma irmã disse assim para mim: pastor, o senhor é um pastor jovem, mas com a cabeça de um pastor de 60, 70. O que é? Porque eu venho de uma família pastoral. Então, eu aprendi isso. O zelo, o amor, a dedicação me faz cada vez mais a ser pastor, inspirado no Senhor, pastor Bené. Então, que Deus, lhe abençoe, abençoe seu ministério, e dizer aos irmãos da igreja que eu fico muito feliz pelo bom tratamento e o respeito que a igreja tem para com o pastor Bené. Dizem que uma igreja, para ser igreja, ela precisa de aproximadamente 5 pastores passar por ela. Eu sei que por aqui
passaram muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus. E fazer um templo, é até fácil fazer um templo. Agora, animar uma igreja, animar uma cidade, animar crente, é a coisa mais difícil do mundo. Só Jesus é quem pode fazer. Nós temos hoje na Europa, na América, muitos grandes templos que estão vazios, porque os pastores perderam o ânimo, perderam o vigor. E quando nós chegamos aqui em Croatá, respeitando o trabalho dos outros que o antecederam, mas Deus abençoou. Eu lembro aqui a irmã Lendo, e eu me lembro desde os primeiros momentos que o pastor Bené lançou o desafio de construir esta obra. O irmão que estava sentado ali no banco disse, eu ia lhe dizendo, é uma loucura, não precisa disso, não há necessidade. Mas hoje se vê Croatá lotado de congregações, lotado de igrejas, e Deus abençoou o pastor Bené, dando força para fazer a obra do Senhor Jesus. Isso não é fácil. Nem todo mundo quer correr risco, nem todo mundo quer ter o seu nome criticado toda hora. E quando a pessoa se detém a esse trabalho, pastor Bené, está sujeito a isso. E hoje à tarde, ali andando no templo, que o pastor Bené está aqui. Ele poderia ficar sentado, lendo a Bíblia dele, visitando um irmão, dando uma palavrinha aqui, outra lá, levando o trabalho, até chegar o dia da morte dele. Mas aqueles que são realmente chamados, eles ficam incomodados até a hora que o Senhor chamar para o céu de glória. Não param. Eu olhando ali para o pastor José Wellington, com mais de 80 anos, e agora ele fez uma parceria com uma grande TV em São Paulo e está desenvolvendo ali um grande trabalho. Só os assentos lá da igreja, eu estive conversando com o irmão lá do Templo Central, custou 10 milhões todos os assentos do novo templo que eles vão inaugurar. Então é assim, ele é 80 anos aplicado na obra do Senhor. Que Deus, 84 anos. Então eu quero deixar o pastor Bené, e fiquei muito feliz, olhando ali hoje o centro batismal, a visão do pastor Bené, o amor para com a obra, o desejo de fazer, o zelo, o carinho. Então, pastor Bené, continue nessa força. Eu quero deixar o Senhor de todo o coração. Provérbios 11, capítulo 9, versículo 11. Aqui eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, mas é de coração também. Porque por mim, pastor Osiel, se multiplicam os teus dias e os anos de vida te sejam acrescentados. Provérbios 9:11. Então, por mim, se multiplique mais anos de vida e que o Senhor continue lhe abençoando para que o Senhor dê a sua contribuição ainda mais para a obra do Senhor aqui nesta cidade. Parabéns, pastor Bené, muitos anos de vida, e saiba que eu lhe amo, lhe respeito e lhe admiro, e sempre ali em São Luís, quase todas as reuniões pastorais, nós citamos o nome do pastor Bené, falando do empenho. Eu digo lá aos pastores, olha, o pastor Bené, ele tem aquela idade, mas trabalha mais do que nós, tem força, tem dinamismo, está nos trabalhos com alegria, com amor. Então que Deus me conserve assim, com força, ânimo, fazendo a obra do Senhor, e que o Senhor possa dizer como Caleb disse para Josué, o mesmo Deus que estava comigo há 40 anos atrás, Ele é o mesmo que continua comigo, me dando força e vitória para continuar. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós está falando que o presente dele já deixou, que o pessoal ali na casa dele. Nós vamos agora começar a convidar aqui os pastores das áreas aqui da cidade de Croatá. Em primeiro lugar, o pastor Antônio Rocha, representando a área 1. Meus irmãos, meus queridos amigos, nesta noite, nós queremos saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queremos rapidamente convidar aqui os obreiros que fazem parte da área 1
os dirigentes da Monte Tabor, também da Conexão Adonai e Monte dos Oliveiras, que se faça bem aqui presente rapidamente, que é 1 minuto, e nós dentro desse 1 minuto iremos externar a nossa alegria e felicidade pela passagem do aniversário do nosso pastor presidente, o pastor Bené. Meus amados irmãos, meus amigos e demais pessoas aqui presentes nesta noite, mais uma vez de modo e de maneira alegre e justa, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Coroatá realiza mais uma vez um culto de ação de graça em prol do aniversário do nosso pastor, aonde nós temos a alegria de festejar juntamente com ele e com a sua família por esta data tão especial, tão maravilhosa, não somente para ele, como também para nós. Porque já foi dito aqui em outras datas, em outros anos, que o pastor Bené, ele aniversaria, mas nós também nos alegramos por esta passagem do seu aniversário, porque cada ano que ele, na verdade, permaneça conosco, é um ano que aonde nós nos alegramos com ele, entramos e saímos e festejamos, e também nos momentos difíceis, dificuldade, a Igreja de Coroatá já evidenciou isso com muita clareza, que todos nós somos uma família. E neste momento eu quero dizer ao meu pastor, que Deus lhe abençoe, pastor Bené, que a mão de Deus continue sobre a sua vida. Eu poderia concluir a minha fala com aquela mesma frase que Nicodemos disse para Jesus, lá em João capítulo 3. Nicodemos, já enxergando e ouvindo a fama de Jesus, ele disse: Senhor, eu sei que tu és com Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Podemos dizer da mesma forma ao Senhor, pastor Bené: Deus é com você, porque tudo que o Senhor faz é admirável, é aplaudido, não para a sua glória, mas para a glória de Deus e para a alegria da sua vida. Porque, como foi dito aqui nesta noite, Deus chamou o Senhor para o ministério. Mas o que é o mais importante, que em relação ao seu ministério, mas também a sua vida cada dia, a sua vida ao dia a dia com os homens, com as pessoas aqui na terra, também evidencia que Deus está na sua vida, pelo modo que o Senhor trata as pessoas, pela clareza que o Senhor trata as suas coisas e pela questão que o Senhor se relaciona com as pessoas. Isto mostra que Deus é o Senhor, pastor. Que Deus lhe continue abençoando, lhe ajudando, que a mão de Deus cada dia prospere você, da sua esposa, da irmã Valdeni, de todos os seus filhos, de toda a sua parentela e de todos nós. Porque eu quero dizer mais uma vez nessa noite, que a sua alegria é a nossa alegria, a sua felicidade é a nossa felicidade. Então, pastor Bené, meus parabéns, que o Senhor lhe abençoe, que o seu sangue de vida seja multiplicado por muitos e muitos anos aí na vida, aqui na terra, com muitas bênçãos, com muita saúde, com muita prosperidade e com muita graça de Deus sobre a sua vida. Parabéns, pastor Bené, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu vou só deixar aqui o versículo, me esqueci. É aqui, pastor, versículo de número 6, o versículo 24 diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vamos lá. Dirigente da Conexão Monte Oliveira, pega aí, vamos lá.
o irmão Edilson em seguida e o irmão deles também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Rapidinho. Vai. Área 2, pastor dirigente da área 2, pastor Josias, pastor Jair, com os respectivos dirigentes, irmão Joel, Cleilson e só. Nós queremos nessa data, pastor Benete, dizer que a igreja ali na área 2 também lhe ama, reconhece o seu trabalho. Eu costumo dizer que Deus deu tanta força para ele, que às vezes eu faço a me esconder. Quando eu digo, aí você foi, pai. Eu estava lá pregando, preguei uma hora, eu digo, uma hora, e eu faço a me esconder. Faço minhas palavras do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Ele diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Aí eu digo, isso aqui foi para o pastor Benete, porque aqui ele tem mesmo essa força, essa coragem que o pastor Zé fala, esse dinamismo, e esse esperar no Senhor quer dizer entregar todo o seu desejo, sua vontade, as suas forças nas mãos do Senhor, e o Senhor é quem vai prover tudo, tudo que for necessário para o desenvolvimento do trabalho, assim como Deus fez com o Senhor. Deus te dá uma força que eu vejo que não dá para todo mundo. Você tem essa força, vai e anda, vai pro interior. Eu mesmo digo, você tu vai hoje, eu vou aqui, eu digo, eu tenho que pregar ali. Já preguei não, já antes da delícia, quando ele foi, pregou. Poeira que não tem, deu livre de toda doença, que nem deixa vir doença. Ele é sadia, mais sadia do que eu. Ele come de tudo. Às vezes eu digo, pai, não pode comer isso assim. Rapaz, um médico me disse que é pra gente comer de tudo. Não é pra comer tudo, é pra comer de tudo. É por isso que eu compro, eu digo, e come mesmo. Que Deus continue te abençoando, te dando essa força, te dando essa coragem, te dando esse dinamismo e te dando essa graça de fazer algo de Deus com alegria, com prazer, e que todo mundo faz aquilo que o pastor Aziel lhe falou. Tem o respeito, aquela honra, aquela dedicação. Todo o povo, crente e descrente, diz que o pastor Bené é um homem usado por Deus. Parabéns, feliz aniversário, que Deus continue abençoando. Pastor Jair, representando a Jeová Judê, João Joel, a Jeová Rafa e o irmão Cleilson. Assim, ele aqui é da Girê, o irmão, o pastor Jair é da Ironê, rapaz, que conversa. É verdade, e o pastor Jair, o irmão Cleilson, a Shalom. Nesse momento nós vamos ouvir, irmãos, um hino aqui. Na área 3, os irmãos aí podem se organizar. Na área 3 é a congregação. Graças a Deus por esse momento tão significativo em nossas vidas, para a cidade de Coratá, para a amada Igreja de Jesus, para nosso querido pastor Raimundo Bené. Todos os obreiros que auxiliam os dirigentes podem vir, tá, meus irmãos? Ok, os demais obreiros, conforme nós combinamos. Esperar aqui o momento da sessão de fotos. Vamos se posicionar aqui. Podem ficar à vontade, podem descer. Podem tomar espaço aqui. Igreja de Jesus,
meu querido pastor Raimundo Bené, indigna esposa missionária Valdeni, digo da nossa alegria, o privilégio da honra que Deus nos dá de nessa oportunidade poder homenageá-lo. E aqui venho falar como um de seus filhos mais novo no ministério. Isso para mim é um rolo emocionante. E eu até aproveito nessa oportunidade para agradecer a Deus, louvar a Deus por sua vida, por essa dádiva que o Senhor nos concedeu, logicamente através da sua pessoa, que foi a ordenação ao Santo Ministério que aconteceu nesta sexta-feira. Eu falo com muita emoção, porque sei que o Deus do céu que abriu o seu coração e assim mostrou. Muito obrigado, meu pastor. Deus continue abençoando e honrando nesta terra. Queridos, agora, referindo a esta data tão maravilhosa, ao aniversário seu, queremos aqui em nome da área 3, o senhor tem desconfiado, da minha família, da minha esposa, que essa hora que ela possa também se juntar aqui, porque queremos também trazer uma lembrança em nome da nossa família. E eu quero ler aqui um texto sagrado, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 43. Capítulo 43. Vamos ler aqui o versículo 4, que diz o seguinte: visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Meu querido pastor, meu querido mesmo, muito querido, nós estamos aqui e vendo que as homenagens e os abraços não param, mas meu querido pastor, quero aqui contextualizar um pouco nesse texto de Isaías, que fala, já foi alertado aqui pelo tempo, que é 1 minuto, quero pelo menos 3 minutos, para dizer como humildade. Meu querido pastor, o contexto fala aqui da trajetória do povo hebreu, e Deus vai falar que Ele criou o seu povo em meio ao fogo, em meio às águas, e um termo forte que vai dizer assim: eu estarei contigo em meio às águas, em meio aos fogos. Por quê? Porque tu és precioso aos meus olhos. Essa é a palavra de Deus. Porque te amo. Porque tu és precioso aos meus olhos, porque te amo, assim eu te honrarei. Então, querido pastor, a trajetória do povo hebreu é a trajetória da igreja, é a sua trajetória, e nós reconhecemos esse preço. Nós também reconhecemos o quanto Deus tem te amado, e esse amor está em nossos corações, e como diz o versículo, por isso esta honra. O termo que aplica ao povo hebreu e à igreja é o mesmo que nós estamos dizendo neste momento: o Senhor é contigo. Por onde passares, as águas, os fogos jamais te atingirão. Tu és honrado porque tem um preço diante do Senhor, diante dessa igreja e desta geração. Nós parabenizamos e desejamos a você vida longa, ministério longo, saúde e muita paz. Receba o nosso abraço, nosso carinho de toda a 3 e da minha família. Contem conosco, e nessa oportunidade convido aqui a cada representante das congregações a se direcionar, entregar a lembrança ali ao nosso pastor. Parabéns, meu pastor Bené, nós te amamos, somos gratos pela tua vida. Repito, vida longa, ministério longo, saúde e paz, Deus te abençoe. Os irmãos vai dar as congregações, entreguem as suas lembranças.
Pai. Amém? O culto de homenagem sempre é assim. O senhor gosta de manifestar carinho. A congregação Getsemane, João Franco, congregação Maranata, sucede. Irmão José Augusto, representando a congregação Fonte de Luz. Fica aí do lado para já formar a foto. Meus queridos, meu querido pastor Raimundo Bené, nesta oportunidade aqui representando a área 4 e também a minha pessoa, é uma grande satisfação ver a Igreja Assembleia de Deus em Coroatá mais uma vez homenagear o seu pastor titular, pastor Raimundo Bené. Eu quero ler, pastor Bené, 1 Coríntios 4, versículo 12, correndo porque o horário está estourando, diz assim, 1 Coríntios 4, 12. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu trago este versículo porque é indispensável ao pastor, ao homem de Deus, ser fiel. Agora, ser fiel no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, isto é fácil. Agora, 35 anos de fidelidade ministerial, servindo a Deus integralmente, nunca tirou férias para dizer vou passar um tempo fora, vou viajar porque a igreja não está dando certo. Sempre nesses 35 anos, Deus tem cuidado do pastor Bené. E essa fidelidade não se conquista através de cursos acadêmicos. Ela vem porque o ministério do pastor Bené está fundamentado em Cristo, está alvejado em Cristo, ele não se embaraça com as coisas desta vida, e nós vemos, pastor Bené, fidelidade no Senhor, sinceridade. A Bíblia diz em Provérbios que os sinceros se encaminham muito bem. A igreja olha para nós por causa da graça de Deus, e nós vemos graça de Deus na sua vida. O ministério aprovado, o ministério provado pelos anos, e o ministério aprovado por Deus, e o ministério que a igreja admira. A igreja aqui em Coroatá, nas Assembleias Geral de segunda-feira, culto de jovens, culto das senhoras, quando diz que o pastor Bené vai pregar, é casa cheia. Então, nós vemos essa ética não vem de uma admiração política, porque o Senhor vê isto em alguém. Não, esta ética veio do trono de Deus para a sua vida. E eu digo mais, pastor Bené, já encerrando, eu quero dizer para o Senhor que vem tantas preocupações, tantas lutas e dificuldades, mas eu quero dizer para o Senhor que o Deus que lhe chamou e tem cuidado do Senhor permanece no seu trono assentado e o trono não está vazio. O mesmo Deus que começou a boa obra a aperfeiçoará até o fim. O seu ministério não vai findar, digamos assim, com problemas. Eu sempre oro, Pai, eu quero que o ministério do pastor Bené chegue na linha final, sem problemas, sem contendas, sem dissensões. Eu peço paz para o seu ministério. Então que Deus lhe abençoe, ele fortaleça ainda mais, e que os olhos nossos possam estar no Senhor, porque os seus olhos estão em Cristo e o Senhor recebe o exemplo dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A pessoa do pastor Antônio Filho. Todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Temos como irmão Daniel Vital, irmão Valdomiro, o André Vando, que aqui já está à frente. Estarem pegando ali com a minha esposa. Presente ao nosso querido pastor, pastor presidente. Nessa oportunidade, pastor Bené, para nós é uma honra participarmos de mais um aniversário do Senhor.
esse homem honrado, irmão Ari, também. Esse homem honrado, esse homem de Deus, esse homem que é exemplo para nós, é um exemplo para a sociedade de Coroatá, para as autoridades, que quem lhe conhece sabe que o Senhor é, na verdade, esse homem honrado, esse homem de Deus, que aonde nós chegamos, que estamos próximos ao Senhor, nós vemos não só na cidade de Coroatá, mas aonde nós estamos, que as pessoas que lhe conhecem chegam próximo, nós nunca presenciamos alguém dizer ao contrário da sua pessoa. Com esses anos de ministério, 35 anos, e agora homenageado pela nossa convenção, a SEADEMA, nós ficamos muito honrados pela sua vitória, 35 anos de ministério. Nós aqui como filhos ficamos, na verdade o Senhor foi homenageado, e nós recebemos o presente também pelo Senhor, porque para nós é uma honra ter um homem de Deus representando a Igreja Assembleia de Deus em Coroatá, representando os pastores. Nós queremos deixar aqui um versículo da Palavra de Deus, que diz assim: quanto a mim esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor. Eu sei que o Senhor se sente na força do Senhor, né? Cada dia o Senhor fazendo essa obra com dedicação, com amor, com alegria, e nós vemos esse vigor de Deus na sua vida. Cada dia o Senhor lhe abençoando e acrescentando anos de vida e paz. E diz: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice as cantes, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Nós temos visto no abrir da sua boca, pastor Bené, você tendo anunciado a nossa geração, ou gerações do passado, essa geração presente, e que continuará conosco, levando a essa geração tanto a mensagem da salvação, quanto do poder de Deus expressado na sua fala a cada dia. Então, que Deus abençoe o senhor, abençoe a sua esposa, a irmã Valdeli, missionária Valdeli, aos seus filhos, a sua família, que a bênção de Deus, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sempre sobre a sua vida. Nós temos visto o gotejar de Deus sobre o Senhor, e para nós é um exemplo de vida, é um exemplo de caráter, é um exemplo de homem de Deus. Nós queremos, e a nossa oração a Deus, é que Deus prolongue, multiplique cada dia os seus dias na nossa vida, porque para nós é um aprendizado constante. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. A oportunidade, o pastor ali da área 6, o pastor Natanael, estará também. Jesus e os irmãos, dirigentes das congregações, nós vamos repetir o tempo. Espero ali a área 5. Despachar o pastor Bené. Meus queridos irmãos, aí é só o dirigente, só ter auxiliar. João capítulo 21, a paz seja a todos, amém? Capítulo 21, versículo número 15, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele entristeceu-se, porque ele tem dito pela terceira vez: tu me amas. Aqui nós aprendemos com o padrão de liderança de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos líderes eclesiásticos estão não hoje adotando a filosofia não é de Cristo. Estão adotando a filosofia de Sun Tzu, da arte da guerra, que as pessoas têm que obedecê-lo por ter medo dele. A filosofia de Maquiavel, as pessoas têm que temê-lo. Augusto Nicodemos vai dizer que isso é uma forma de pragmatismo. Pode até dar certo, mas de uma maneira errada. E quando nós olhamos para a liderança de Cristo Jesus, nós olhamos para o ministério do pastor Bené. Tudo isso que está acontecendo não é porque tem medo do pastor Bené, mas porque ama o pastor Raimundo Bené. E isso é um motivo de muita alegria. Por isso que Jesus disse ao trazer: Pedro, tu tem medo de mim? Apacenta as minhas ovelhas. Não, ele disse ao contrário: Pedro, tu me amas, pois apacenta as minhas ovelhas. Quem ama, por isso que todos os pastores, toda a igreja faz isso, porque ama o pastor Raimundo Bené. Eu lhe amo, a igreja lhe ama, os obreiros lhe amam. Parabéns, em nome de Jesus. O Daniel vinha apresentando ali a área 7. Irmãos, desde já eu quero pedir desculpas que não foi possível transporte. Faltou os auxiliares e alguns eles já estão viajando. Mas está o irmão Edmar, minha esposa Elisandra, Daniela. Com muita alegria nós estar nesta noite para parabenizar o nosso amado. E nesta oportunidade eu quero deixar 2 versículos da palavra de Deus. Diz assim, Jeremias 1, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes que eu saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Amém? Amados irmãos, nós tivemos alguns dias ali na convenção. Já ouviu os irmãos falar do carinho desta igreja, da cidade do pastor Bené. Mas nós entramos em alguns corredores ali para entrar em algumas salas, né, do conselho, e eu me emocionei que eu quase choro. Por quê? Aonde o pastor Bené passava, os pastores queriam passar. Fiquei emocionado e eu saía na frente e pensava que não, cadê o pastor Bené? Cercava os pastores, um abraçando, outro abraçando. Eu vi e senti o carinho que não só a igreja de Coroatá, mas aquela convenção, muitos pastores têm um carinho pelo pastor Bené que deixa a gente emocionado, alegre. Por quê que a gente fica alegre? Porque nós amamos ao pastor Bené, não é isso? Nós temos que se alegrar com os que se alegram, não é isso? Nós podemos ver Romanos 12:9 começando. E outra coisa, na Ceilândia eu tenho um auxiliar, irmão Caio, e ele fica de porta comigo. Eu viajei para Coroatá e deixei lá minha mesa, eu tenho meus livros, e estava lá a biografia do pastor Bené. E ele tinha acesso, ele entrou, ficou com a chave, ele disse: eu peguei um livro na sua mesa. E eu quero dizer logo, eu não vou devolver. Porque esse é o seu pastor, eu vi a história dele, eu digo: não, isso aí não está nem a metade, irmão Caio. Não está nem a metade. Quando eu cheguei, eu disse: pastor Bené, pedi para ele completar a biografia dele, ele disse que vai mandar fazer, completar tudo direitinho, porque eu digo: não, irmão Caio, aí não está nem a metade. Aí ele disse assim: esse aí é o pai do pastor Zé, que é o pai do pastor Zé. E nós íamos para a casa dele e começávamos a puxar.
as mensagens do pastor Angel ficavam até tarde, eu assistindo o pastor Angel pregando. Ele gosta demais. Me falou outro dia que continua assistindo o pastor Angel. É assim que eu quero dizer para essa igreja. Esse é o pastor que nós temos. É amado não só por Coroatá, não só por a igreja, mas também por toda aquela conversão, o respeito que ele tem, a admiração que os pastores têm por ele, de encher o nosso coração cada vez mais de alegria. E eu também tive o prazer de conhecer a primeira congregação que ele construiu ali no município de Buritibrava. Nós viajando, ele parou, pediu que eu parasse o carro e disse: essa aqui foi a minha primeira congregação. E eu lembro direitinho da primeira congregação que ele construiu. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Tudo isso é porque Deus lhe escolheu antes que o Senhor fosse gerado. Por isso que nós temos um motivo de exaltar esse Deus poderoso, pelo presente que ele deu para a igreja de Coroatá, que é o pastor Raimundo Bené. Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando. Usa a palavra dos pastores que nos antecedeu. Nós continuamos orando por você. Não tem um momento. Eu passei 6 anos ali em Açailândia. Não tem uma noite que eu não orava pelo pastor Bené. Eu estava dizendo para minha esposa, sonhei com o pastor Bené. Sempre sonhava com o Senhor. Não é isso? Porque o carinho é muito grande por esta pessoa. E o Senhor é uma pessoa amorosa. Por isso que o Senhor tem as aparências de Cristo, porque Jesus Cristo, ele é amoroso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero uma lembrança para o pastor Bené, e faço como o pastor eu também vou descer. Tiago. Área 8. Vocal. Nós queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Mas não fala mal de mim. Quem disse que eu vou demorar? Se for concernente a área, eu quero convidar aqui os dirigentes das nossas congregações para se fazerem presente. Eu quero convidar o irmão Elton. Ele é filho do irmão Manuel Clara. Ele é o que nos ajuda no trabalho do Senhor lá no Monte Moriá. E eu quero convidar ele para representar aqui a congregação Monte Moriá. Nesta oportunidade, enquanto os irmãos chegam, aqui está o irmão Marcel, dirigente da Nova Jerusalém, irmão José Nunes, dirigente da congregação Monte Carmelo, e o irmão Antônio José, dirigente da congregação Nova Vida. Eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar os nossos queridos amigos, irmãos, aqui na pessoa do nosso líder político, assim batizado pelo reverendíssimo pastor Bené, o irmão Luiz da Mocará, que Deus abençoe. E também nesta oportunidade, irmãos, antes de falar do pastor Bené, eu quero parabenizar o pastor Ziel. Ele colocou o nome dele agora como candidato a presidente da CEADEMA. Quero parabenizar o senhor. Deus o abençoe, viu? Em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo, quieta, viu, pastor Antônio? Eu quero ler um versículo da palavra de Deus, no livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, e o versículo de número 8, diz assim: felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que sempre estão diante de ti, e te ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Deus, teu Deus, que te agradou de ti, para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar o juízo e justiça. Aqui já foi falado, tudo isso que foi falado aqui com relação ao pastor Bené, é verdade, irmãos. Nós vemos, contemplamos e admiramos a alegria dos pastores,
da convenção, pela pessoa do pastor Bené, o carinho que eles têm. Não é diferente aqui também na cidade de Coratá. E como já foi dito aqui, que ele aqui aniversaria, e nós aqui ganhamos também um presente, eu quero fazer menção, pastor Bené, daquilo que a rainha de Sabá disse para Salomão: felizes estes teus homens, e felizes estes teus servos, que te assistem. Aí ela glorifica o nome de Deus, e bendito o nome do teu Deus, o Senhor teu Deus, que te escolheu. Então, nesta noite, nós queremos louvar o nome de Deus, por ele ter escolhido o pastor Bené, esse homem, atento ao qual tem colocado à frente deste rebanho, e o Senhor tem abençoado, o Senhor tem ajudado. E nós somos felizes por estarmos aprendendo com ele. Pastor Osiel hoje é uma das referências na convenção, e é verdade o que ele diz. Nós conhecemos muitos pastores que trabalham com ele, como ele faz menção do pastor Bené. Então nós somos felizes por ter o Senhor como nosso mestre. É a nossa felicidade. Nós aprendemos com o Senhor. Que Deus lhe abençoe, pastor Bené, e que o Senhor continue sendo esse homem de Deus, um exemplo, não me perseguir, um exemplo, um homem santo de Deus, que ama e que zela pelo trabalho do Senhor aqui na cidade de Coratá. Eu tenho muita pena do pastor Josias, que hoje nós estávamos trabalhando à noite, aí tinha um pedreiro perto de mim, e ele não percebeu. Aí eu disse assim: é o pastor Bené. Aí ele disse: olha o pastor Bené, tu. Eu digo: eu tenho pena do pastor o pastor Bené, o pastor José sabe disso, ele é duro mesmo. Que Deus lhe abençoe, pastor Bené, em nome de Jesus, são os nossos sinceros votos. Parabéns, meu senhor. Depois do vocal, aí o pastor Bené, 5 minutos na sua fala, porque o tempo me esgotou mesmo. Ele vai só agradecer mesmo. Aí as irmãs vão sair e vão receber refrigerante e bolo à vontade, viu? Se dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. É mais pra cá, pastor. Ele disse na área Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tem pra você. Pastor, Deixa o coração me desejo de agora. Então me decidi e revelar os segredos da minha história que eu fiz. Fiz tudo que eu vou te dizer. Pode também contar comigo, seja lá para o rico. Cairão ao seu lado, e desceu a sua direita, mas você não será pedido verdadeiramente. Sou eu, seu Deus, que libertar e mandou outra para você. Eu abrirei, reverendo onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da sua vida, sou Deus da sua história.
momento, nós vamos convidar o pastor Bené para depois de 5 minutos, porque o Osé disse que quer ir, o pastor Zé vai estar com a família toda. Irmãos, a paz do Senhor. Eu estou verdadeiramente alegre e quero, em poucas palavras, agradecer todo esse pessoal que estão comigo pela passagem do meu aniversário. Nós queremos imediatamente agradecer ao pastor Zé Gomes de todo o nosso coração, sinceramente, quando fez para mim, e uma alegria muito forte no meu coração. Eu preciso dizer para o senhor, Fabiano, de coração, e seu pessoal, e a sua igreja, e o seu modo de viver. Deus abençoe, nós somos amigos, somos colegas, e conte com a gente naquilo que eu agradeço com todos os planos. Com Moisés, onde está? Agradeço com todo o coração, pastor Mesquita, e o filho dele ajudado bem, eu agradeço de coração, e você fique certo que nós aqui, amamos de coração, vocês todos, e nós estamos divertidamente com a cooperação de vocês. Eu quero, nessa oportunidade, dizer que nós agradecemos os nossos queridos políticos aí, você que mostrou, irmão Reginaldo, Luiz, a esposa, e que estão fazendo para nós esta alegria, que estão sentados participando também dessa festa do meu aniversário. Eu agradeço de coração de vocês, pela gentileza de vocês, vir até aqui para conosco julgarmos por tudo que Deus tem feito. Quero agradecer todos de coração, de todo o meu coração, todas as senhoras, nossos queridos irmãos. Tudo abençoe fortemente. Que eu amo de coração, todas são sabedoras. E quero agradecer toda a juventude, toda a mocidade, como vocês são sabedoras, que eu abraço de coração todas e todos, e Deus sabe disso. E quero agradecer de modo geral tantos quantos estão presentes aqui e os que não estão presentes aqui. Crentes, de modo geral, e quero agradecer de todo o meu coração, pedindo ao Deus do céu, que Ele continue conosco, dando vitória em toda a nossa vida, e que todos sejam, na verdade, abençoados, mais abençoados por Deus, recebendo dele tudo aquilo que deseja dos vossos corações. São realmente os meus pedidos para o Deus vivo, com todo esse pessoal aqui de Coratá e de Totó, e esse pessoal todo que realmente nós temos a nossa amizade dada por Deus. Eu quero dizer para a igreja hoje que eu fui homenageado por uma medalha, não só eu, foi vários, pastores de 15 anos, pastores de 35 anos, pastores de 50 anos, né? De 25 e de 50. De 50 foram poucos, pastor Pedro Alquida Damasceno, pastor Abraão Serra e pastor Aristide lá de Pidaré. De 35 anos foram muitos mesmo. Inclusive, o pastor Raimundo Bené trouxe a medalha que eu queria ter trago, mas eu não sabia que hoje iam fazer o meu aniversário. Eu queria aproveitar e mostrar para toda a igreja a medalha que eu recebi lá na convenção e fui abraçado por muitos pastores e os que também receberam. Aconteceu a mesma coisa. E quero dizer para vocês que o pastor Zé Gomes visitou também, e o pastor Pedro Damasceno, e assim foi feito. E eu quero, nesse momento, dizer para toda a igreja e para todos os meus queridos pastores
eu amo de coração, sem falsidade, sem nenhuma falsidade. É de coração que desobedeci todos, que foi os filhos felizes. E aos lados do pastor Benedito, cantando, glorificando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Quero dizer para o senhor Luiz, pedaço, esposa, o senhor Luiz Pascal, estou representando aqui todos os políticos que nós colocar, que eu agradeço de coração, desejo para vocês, paz, felicidade, dinamismo, fé, coragem, porque a batalha não é fácil mesmo, mas o Deus está conosco, e nós sem Ele nada podemos fazer, mas Ele é poderoso para nos ajudar em tudo quanto carecemos de necessidade. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração, o colegiado pastores, inclusive pastor Dias. Quero, na verdade, nesse momento, agradecer a Deus também pelo meu filho, pastor Aziel. Eu tenho certeza absoluta, eu agora falei com ele aí mais ou menos uns 15 dias atrás, explicando para ele realmente a minha sinceridade e o meu amor para com a família, irmã Daniela, todas as minhas noras, eu considero respeito, todo o coração, meus netos, toda a minha família. E quero dizer para vocês, continuo sendo mesmo, lutando, orando, pedindo, buscando, desejando a felicidade para todos. Isso é o que eu faço de dia. Deus sabe muito bem disso. Quero, na verdade, dizer que nós tivemos, foi 2 pastores que foram ordenados, inclusive. Eu quero que eles fiquem aí com as esposas para nós apresentarmos a igreja e também fazermos oração com eles. Ficarem aí. Então, deixa eu pedir, porque eu saí pensando em dirigir o culto e, na verdade, fazer aquilo que sempre nós fazemos com os outros. Então, meus queridos pastores, meus queridos irmãos de modo geral, minhas irmãs, o Deus da glória conceda a cada um aquilo que deseja no coração. Deus abençoe, Deus ajude. Conte com o pastor Benedito, com a sinceridade e com a amizade de um verdadeiro amigo, de um verdadeiro amigo. São essas as minhas palavras. O pastor Benedito, o pastor José Gomes, ali de Equador, o pastor Mesquita, pessoa do irmão do pastor Moisés e o irmão Fernando, que é o filho do pastor Mesquita, e agradecer a todos os pastores e auxiliares e toda a igreja. O irmão Luiz da Mofelá, irmã Joana Diogo, irmão Reginaldo e demais irmãos que atenderam o nosso convite e nós agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá? Cadê o tecladista? Saiu? Desejamos a você mais uma flor que sai a correr no jardim de sua existência. Que Deus te abençoe e concede sempre o caso de bênção. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Desejamos a você. Regozijemos-nos no Senhor. Mais um ano que Deus abençoou. Pastor Zé Gomes agora ministrará a oração pelo aniversariante da noite e despedindo o povo do Senhor em oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez entramos em Tua presença em oração,
para te apresentar o teu servo, pastor Raimundo Bené, que hoje está aniversariando, recebendo muitas homenagens da igreja. Feliz e pela comunhão que está gozando com este povo. Por isso agora te rogamos as bênçãos de saúde para teu servo, a tua comunhão íntima com ele continuamente, e que ele possa também realizar com muito sucesso todos os projetos e planos que ele tem para a obra de Deus nesta cidade e com esta igreja. Meu Senhor, te rogamos, confirma cada dia, cada passo do teu servo, e assim todos os servos do Senhor, os pastores, obreiros de modo geral, a igreja do Senhor aqui presente, ouve portanto, ó Deus, a nossa oração, em nome de Jesus nós te pedimos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.